Eu sou o tipo de pessoa que toda hora tem que estar beliscando alguma coisa. Ai, porque eu sou muito ansiosa. Você se identifica com essa fala? Bom, meu nome é Adriana Ornelis, nutricionista. E se você é esse tipo de pessoa que toda hora você tá procurando alguma coisa, beliscando algo, comendo chocolatinho, comendo uma bolachinha, comendo alguma coisa gostosa, sim, pode ser que você faça isso porque você é ansiosa, mas também pode ser que você faça isso porque a sua alimentação está pobre em fibras e pobre em proteína. Pois é, ultimamente tem se falado muito de proteína, então acredito que você já sabe que uma das funções da proteína é fazer com que você se sinta mais saciada e se sinta saciada também por um período de tempo maior. O que acontece é que, mesmo as pessoas sabendo disso, né, mesmo hoje essa informação em relação à proteína está sendo bastante disseminada, muitas pessoas ainda acabam não colocando em prática. Então, se a sua alimentação é rica em carboidratos, então em pães, em rosca, em arroz, em macarrão, por exemplo. Então, se a gente for pensar, café da manhã, aí tem pão, tem uma torradinha, tem umas bolachinhas, por exemplo. Almoço, né? Tem sempre arroz, farofa, macarrão, batata. Café da tarde, né? Novamente, uma rosca, um bolo. Jantar, você come pão com alguma coisa. Se a sua alimentação assim, é bem provável que você passa o dia beliscando alguma coisa. Ou às vezes você não belisca, né? Você fala, não, Adriana, mas eu só tomo café da manhã, almoço, café da tarde, janta, eu não fico beliscando. Mas qual será que é a quantidade, o volume de comida que você acaba comendo nos horários das refeições? Provável que, se sua alimentação está pobre em fibra e pobre em proteína, você come uma quantidade muito além. E aí, às vezes, você acredita que é por conta da ansiedade, é porque você estava muito ansiosa naquele dia, é porque a sua rotina, né, é muito estressante, te gera muita ansiedade. E sim, a gente não ignora esses fatos, né? Que a sua rotina pode ser de fato muito estressante, né? E isso te gerar ansiedade. Mas se a tua alimentação ao longo do dia já está desequilibrada, já está pobre em fibras e pobre em proteína, vai favorecer ainda mais, né? Que você coma de forma desequilibrada. Então, em todas as refeições é importante ter fonte de fibra e ter fonte de proteína para evitar beliscos e para favorecer que você fica saciada por mais tempo. E aí você pode estar se perguntando, Adriana, mas proteína é ovo? Porque eu não gosto de ovo, por exemplo, no café da manhã. E gente, claro, tem o ovo, né? E aí o ovo acaba sendo um dos queridinhos porque ele é super prático, porque é um alimento extremamente saudável, né? Um alimento versátil, né? Porque às vezes a gente fala ovo, não é só pão com ovo, por exemplo, no café da manhã. Dá pra gente fazer milhões de receitas, né? Utilizando o ovo. E receitas práticas e rápidas ali. Mas não é só o ovo, por exemplo, que a gente tem fonte de proteína. A gente tem os ovos, a gente tem o frango, a gente tem um patê de atum com creme de ricota, por exemplo. A gente tem o whey protein, né? Porque às vezes o atum, o frango, pela manhã, não é todo mundo que consegue comer. Pro café da tarde, geralmente, os meus clientes, pelo menos, aceitam bem, né? Mas pela manhã já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, às vezes, preparações com ovos, como panquequinha de banana, crepioca, por exemplo, bolinho de caneca, fazer uma vitamina, uma batida ou um bolinho com whey protein. Tudo isso são fontes de proteína para ajudar a te dar mais saciedade, por exemplo, pro café da manhã. E aí, pro café da tarde, como eu falei, acrescentar um patê de atum ou então um frango desfiado, né? Ou alguma dessas preparações com ovos, como eu falei. É importante estar ajustado à quantidade de proteína para te ajudar na saciedade, para evitar esses beliscos. Mas não só a proteína, né? A quantidade de fibra da nossa alimentação também é importante. Então pensa que hoje em dia o brasileiro come muito carboidrato branco e refinado. E esses carboidratos não dão saciedade nenhuma. Então precisa de um volume maior, como eu falei, ou então daqui a pouquinho você já está sentindo fome novamente. Então dá preferência pros integrais, mas não só isso. Adicionar fibras na nossa alimentação. Então, eu vou comer uma fruta. Por que a gente nutricionista sempre fala? Coloca uma chia, né? Coloca uma linhaça, coloca um psyllium, coloca uma farinha do maracujá, que eu gosto bastante, inclusive para quem é
diabético, né, tem resistência à insulina, para a gente acrescentar a fibra, porque a fibra também favorece essa sensação de saciedade, fora inúmeros outros benefícios que ela traz para nossa saúde, tá? Então, se você é a pessoa que passa beliscando o dia inteiro, você precisa ajustar a quantidade de proteína e de fibra da sua alimentação. E cada pessoa tem a sua necessidade, né? Hoje a gente vê muito falando aí, você precisa pelo menos 2 gramas de proteína, né, por cada quilo de peso. Tá, para uma pessoa que pesa 50, 60, 70 quilos, a gente até consegue, né, se ela não tiver nenhuma comorbidade, nenhum problema de saúde, nenhuma restrição quanto a isso, a gente até consegue sim colocar 2 gramas de proteína por cada quilo de peso. Mas se a pessoa já tem 80 quilos, 90, 100 quilos, dificilmente a gente vai conseguir colocar, e aí também vai ser uma quantidade muito grande de proteína. Então, por isso que é importante um acompanhamento nutricional para fazer os cálculos e te direcionar. Para o teu peso, né, para os teus objetivos, você vai precisar de X, né, de quantidade de proteína e também fibras, né? A recomendação aí da OMS, Organização Mundial de Saúde, é que a gente consuma em média de 25 a 30 gramas de fibras ao longo do dia. E a gente consegue a fibra, por exemplo, na casca das frutas, as frutas que dá para comer com casca, nas verduras e legumes, mas também nessas fibras adicionadas. Então, vai fazer um ovo mexido, coloca um psyllium, por exemplo, vai comer uma fruta, acrescenta uma chia, uma linhaça, por exemplo, um gergelim, que eu gosto. Na hora do almoço, faz uma granola salgada, coloca nessa salada, por exemplo, para ir sempre acrescentando. Então, pensa que em todas as suas refeições, a gente precisa de fonte de proteína e a gente precisa de fonte de fibra para evitar esses beliscos. Porque daí você fisiologicamente vai estar saciado, né? Vai estar bem, vai ser bem mais fácil, ou melhor, menos desafiador para você conseguir não descontar na comida quando as emoções aflorarem. Porque percebe, eu falei isso lá no primeiro vídeo, né? Que quando a gente está comendo, porque as emoções estão afloradas, a gente está tentando tapar algo que é emocional utilizando alguma coisa física, que é a comida no caso, que não faz sentido nenhum. Quando você está saciado, né? Você fez alimentação rica em fibra, em proteína, em vitaminas, em minerais, né? O seu corpo fisiológico já está nutrido. Então vai ser bem mais fácil você identificar, peraí, isso aqui não é fome física, né? Meu estômago não tá vazio, eu acabei de comer, eu tô bem. Você consegue ter mais esse discernimento e a partir daí fazer o que é necessário, que eu expliquei lá no primeiro vídeo, para lidar melhor com essas emoções e não descontar na comida. Agora imagine se a sua alimentação não tá equilibrada, tá pobre em fibra, tá pobre em proteína, tem muito açúcar, muita farinha branca na sua alimentação e ainda você tá ansiosa. A chance de você comer mais açúcar, mais chocolate, mais doce é gigante. Então, ter uma alimentação equilibrada com a quantidade adequada de fibra e de proteína são um dos fatores que vão te ajudar também a lidar quando as emoções aflorarem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês compartilhem aí com alguém que vocês conhecem, que são ansiosos e que estão pecando aí tanto na quantidade de proteína, quantidade de fibra, para que ela possa se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!